Vamos lá, começar mais um podcast. Hello, meu nome é Priscila e esse é o meu podcast. Eu vou depois pensar, porque geralmente a galera fala, esse é o maior podcast de não sei o quê. Quando eu pensar, encontrar o tema, eu falo pra vocês em que ele é maior. Mas por enquanto, tamo aí. Hoje eu tô aqui com um amigo meu, que não parece, mas a gente tá bem velho, tá? A gente se conhece há 14 anos. Verdade. A gente tá... Meu Deus, nunca pensei que eu fosse falar isso. E aí, a gente vai trazer um tema que é bem interessante, é um tema super atual e que eu não me lembro se ele um dia me contou a história. Eu sei que ele me contou que ele tinha isso, que é ataque de pânico. Eu não sei se fala síndrome de ataque de pânico ou síndrome do pânico. Na verdade, é uma surpresa até pra mim, então tudo que ele disser também é tudo novo, que eu vou saber. Mas eu achei um tema super relevante e vai ser super legal de conhecer a história, de como que ele faz pra lidar com isso hoje em dia, se ele faz algum tipo de terapia, se toma medicamentos, porque tem algumas questões da mente que hoje a mente é um tabu ainda, né? Passar com psicólogo, psiquiatra. Então, a gente tem que ver a melhor maneira de tratar. Às vezes é questão de você ser medicado, sim, porque isso vai te auxiliar, vai te ajudar. E aí ele vai contar um pouquinho da história dele. Não liguem, tá? Se a gente der risada, que a gente é bem besta, né? A gente ri de tudo e, vamos seguindo. Mas é isso aí, eu tô aqui com o Kaique Gomes. Isso aí, Tudo bom, gente? Kaique? Seja Tudo bem-vindo. ótimo, muito obrigado. Inclusive, igual a Priscila falou, a gente se conhece desde quando nós temos 14 anos de idade. Não sei se ela vai querer falar a idade dela, eu tenho 28. Eu tenho 28 também. Então, realmente, muitos anos aí de amizade, mesmo que muitas vezes pessoalmente a gente não se veja, né, Pri? Acho que tem o quê? Anos que eu não te vejo pessoalmente, talvez? Anos. E o E legal não parece, né? Não parece. E inclusive o legal é isso, que é a síndrome do pânico, quando eu desenvolvi, até aproveitando a Pri perguntou se é igual, eu considero diferente. Uma coisa é um ataque de pânico, outra coisa é a síndrome. Então a síndrome é quando já evoluiu para um grau que você vai precisar realmente da ajuda médica e tudo. Um ataque de pânico muitas pessoas têm em ocasiões esporádicas, né? Agora, o que eu sofri mesmo, que foi a síndrome do pânico, já foi passível de tratamento e durou aí alguns meses até eu entrar dentro de um controle para chegar ao estado que eu tô hoje, né? Vamos dizer assim, saudável, mas não curado. Então, por isso que o assunto ele é bem importante, porque muitas pessoas vão passar por isso várias vezes em determinados momentos da vida. É uma evolução da ansiedade, então a ansiedade é um dos males mais comuns que a gente enfrenta hoje, e a síndrome do pânico eu entendo como o nível máximo dela, né? E como Meio que isso. que você identificou que você estava com isso? Tipo, como que deu a primeira crise, assim? Ou como que você começou a desenvolver a ansiedade? Então, eu acho que são vários fatores. Os primeiros sinais vieram na minha infância. Então, quando as pessoas falam, por exemplo, a escola, primeira, segunda, terceira série, né? Para muitas pessoas é a melhor época da vida. Eu escuto inclusive os meus pais falarem: "Poxa, que saudade da época de escola, se eu pudesse eu voltaria". Eu não voltaria. Foi uma época bem traumatizante. Então, assim, bullying, por exemplo. Bullying é uma palavra atual. Mas a gente... Mas a gente Nossa, sofreu, Deus me livre. cada um de um jeito. Acho que Aham. todo mundo sofreu bullying de certa forma, né? Sofre até hoje, né? Exatamente. O adulto também. A questão da baixa autoestima para muita gente é uma questão aí bem atual. Só que na escola, na época de escola, eu acho que eu não reagi tão bem ao bullying, né? Então tem gente que sofre bullying na primeira série, mas na segunda série já é que tá cometendo bullying, no caso, né? Junta com a turma lá do fundão e tal. Eu demorei bastante para me Se não recuperar. pode vencê-los, junte-se a eles. Né? Exatamente, isso aconteceu comigo lá no ginásio, bem depois. Mas enfim, eu acho que comecei daí, eu não queria ir pra escola, o ambiente escolar não era tão legal pra mim, e aí você vai ficando ansioso, né? Todo lugar que você vai e você não se sente bem, que te gera alguma fobia social, eu acho que é o primeiro passo pra ansiedade. Eu acho que todo ansioso que eu encontrei no caminho depois acabou dividindo isso comigo. Eu tenho ansiedade só no meu trabalho. Eu tenho ansiedade só na minha família. Quando eu tô sozinho, eu não estou ansioso, então eu gosto de ficar sozinho. Então eu acho que vem daí. Alguma questão social, alguma coisa na nossa infância pode começar a desencadear um perfil ansioso, eu acho. Entendi. Legal. E tá, você teve esse... Você descobriu que era daí, mais ou menos, que você começou a desenvolver ansiedade. E quando que você teve o primeiro ataque? Ou como que foi quando você descobriu que você tinha síndrome do pânico? Que tinha evoluído, né? Então, é legal ver as fases Mais até. evoluído, mas você, tipo, teve algumas coisas e aí, como que é? Teve.
Teve várias agravantes, vamos dizer assim, né? Então, assim, você se identifica como ansioso, infelizmente as pessoas acham até hoje algo normal, né? Quem não é ansioso? Então, Sim. seu pai e Que sua falam mãe... que é a doença do século, né? Exato. E eu acho. Não, Realmente realmente que é. Só que aí, assim, até onde você se acha ansioso, você deixa de lado. Porque eu era ansioso, pô, vou pra escola, eu vou ficar ansioso lá. Você nem conta isso pros seus pais. Então você vai aumentando a sua ansiedade, você vai convivendo com ela. Você não trata ela, né? Tanto que a gente se conheceu, eu tinha 14 anos, já era um curso profissionalizante, era uma turma diferente, né, do que era a escola, e eu era extremamente ansioso. E eu sei que nem muitas pessoas percebiam na Não, época. eu não percebi Muitas zero. Porque pessoas você não sempre foi percebiam. muito da galera, assim. Você sempre falou muito bem, sempre fez amizade com todo mundo. Então, nunca que, pra mim, você ia ter esse... Porque a gente meio que padroniza, né? Então, pra mim, você não tinha o perfil, tipo, de uma pessoa ansiosa, nunca diria. Mas também porque naquela época não se falava sobre isso. Não se falava. Eu não conhecia isso, por exemplo. E se falasse também, era uma coisa que abafava muito rápido, né? Tipo, tá, ele é uma criança ansiosa. Quantas não são, né? Sim. Então, assim... Toda criança é agitada. agitada. Ou o contrário, né? Que é ficar sozinho. Eu era uma criança que eu queria ficar sozinho. Nossa, zero esse eu era perfil. assim. Nunca olharia pra você desse jeito. Então, por exemplo, no curso era bacana. A gente tava sempre Gente, a Priscila, ela tá derrubando tudo na mesa. Eu faço questão de contar isso pra vocês. Se eu começar a gargalhar aqui, tem motivo. O salame caiu na minha mão. Ela tá derrubando as coisas, enfim. Mas era isso. Eu fui uma criança ansiosa, meus pais percebiam, porque tinha vezes que eu tinha que ir pro cardiologista. Nossa, sério? Porque um dos sintomas principais físicos da ansiedade é o coração muito acelerado e a Mas falta o que de ar. acontecia na escola? Tipo, tinha alguma coisa que desencadeava esse gatilho ou você só não curtia ficar lá? Tinha muita coisa. Por exemplo, eu era muito mais apegado no professor do que nos alunos. Isso já era suficiente. Já é suficiente. Já Aquele é aluno o que CDF, o professor vai. falar, o CDF, sabe? Nossa, muito. Então já era o suficiente. Por exemplo, a diversão de muitos meninos era quem vai derrubar o Kaique no chão. Sempre foi. Gente, ela tá rindo. É bullying e ela tá rindo. Eu acho que a Eu tô Priscila... rindo porque... o bullying vindo. Não, é porque assim, é tão louco a gente pensar nisso, tipo... Mas mano, era, como uma cara. criança é maldosa. A gente às vezes acha que toda criança, nossa. Ó, pra vocês entenderem, vocês vão concordar com os outros meninos agora. Eu era tipo aquele aluno que sentava na frente da professora e a professora falava assim: quem tirar uma boa nota nessa atividade vai ganhar um carrinho. Um exemplo, eu lembro desse dia. Só o Kaique ganhava. Então, tipo assim, a primeira professora era a professora de português, o Kaique ganhava um carrinho. Depois vinha a professora de matemática, o Kaique ganhava o chiclete. Porque só eu fazia as atividades. Era muito automático o ranço do resto da sala, gente. Sim. É normal. Nós somos E crianças. é muito louco pensar né? isso, porque assim, nós estamos lá para isso. Tipo, você tava fazendo diferente, mas você tava fazendo uma coisa que todo mundo tinha que fazer. E aí eu fui me tornando uma pessoa ansiosa e o primeiro avanço da ansiedade foi uma patologia chamada agorafobia. A agorafobia é o medo de ambiente social. Então, se eu entrar na sala de aula tem muita gente, eu vou ficar ansioso. Nossa. E depois isso foi pro trabalho, foi pro curso, enfim. E eu não tratava. Eu me achava ansioso e não tratava. Deixa pra lá. Fui convivendo com isso. Depois eu desenvolvi a hiperidrose. Isso talvez você lembre, Sim, que é até hoje. Lembro, claro que lembro. A hiperidrose é um sinal físico. A mão, o pé começa a suar de forma descontrolável, a ponto do caderno ficar todo molhado. Tipo, Não, é engraçado você comentar isso, porque eu trabalho com uma moça que ela tem isso. é horrível. E aí ela falou assim, eu não lembro o que aconteceu, eu falei, nossa, sua mão soa, né? Ela falou, soa bastante, aí dependendo da época ela soa mais, às vezes soa menos. Eu falei, então tá. Então aqui tem um pano, tipo, tinha uns guardanapos assim que a gente deixa embaixo do caixa. Falei, se você precisar tem aqui. E ela achou isso, tipo, super incrível, porque a maioria das pessoas fica meio... Nossa, sua mão soa. E eu fui super natural. Eu falei, então, aqui tem uns paninhos se você quiser secar. Mas a mão dela realmente, às vezes, chega a pingar, assim. Meu, é horrível. Você tem pavor de, por exemplo, namorar e dar a mão pra pessoa é a pior coisa do universo, isso daí. Cumprimentar uma pessoa num dia de calor, você vai ficar limpando a sua mão, pedindo pra Deus pra aquilo secar, porque você vai ter que estender a mão pra alguém. Sim. Então, isso já vem de uma ansiedade maltratada. É um sintoma físico e esse também não tem cura. É algo que você vai carregar pro resto da sua vida. Tem uma cirurgia pra isso, que você corta um ligamento da axila, mas assim, eu não gosto de hospital, não gosto de cirurgia, então aprendi a conviver com isso e vem até hoje. Minha mão tá suada aqui, gente, que a Priscila me deixa muito nervoso. Nossa, eu não trouxe nem um paninho. Depois eu pego um. E aí, com a agorafobia, a gente já começou a ver a necessidade de procurar o psicólogo. Gente, pra quem estiver ouvindo e sofre de ansiedade, um conselho de melhor amigo do mundo: procurem um psicólogo. Sim. Porque o psicólogo não é nada perto de um psiquiatra. E eu fui pra psiquiatria. Quando a gente vai pra Nossa, também não sabia psiquiatria, disso. quando a gente vai pra psiquiatria é porque realmente não tem mais o que fazer.
E muitas pessoas têm preconceito com o psicólogo. Acham que ele não vai resolver nada, acham que é só uma conversa. Cara, o psicólogo pode ser a salvação da vida, assim, pra muitos Principalmente no assuntos. meio religioso. Nossa, é um tabu assim. Como assim você passa um psicólogo, você é cristão? Tipo, Nossa, legal você falar disso, porque quando eu era ansioso, a primeira coisa que faziam comigo, vamos orar. é. Vamos pedir pra Deus te livrar, é espiritual. Gente, só quando eu fui chegar na psiquiatria foi que eu me arrependi muito de não ter procurado um psicólogo É, antes, porque não tem. Às vezes é uma coisa. É física mesmo, é fisiológica que fala. fisiológica. Gente, isso é comum, isso é normal. E pra quem não sabe, eu frequentava a igreja. Legal a Priscila falar disso. Eu frequentava a igreja na época em que a síndrome do pânico começou. E era isso. Não, Deus é mais, Deus tem a cura, vamos orar, tá faltando fé. Isso só aumentava a ansiedade. Sim, eu falo porque assim, eu sou da igreja e eu tinha esse preconceito, esse tabu, assim, eu falava assim, se você é filho de Deus, você tem que ir direto ao médico. Isso. E tipo, um negócio nada a ver, sabe? Sabe quem falou disso recentemente? A Priscila Alcântara. É? Da importância das pessoas não verem o Sim. psicólogo como um desvio de fé. Sim, e não é. E hoje eu faço. Eu passo por consulta com a psicóloga e eu acho assim, de um serviço. É quase que um. Essencial. Essencial. Tipo, também se você faz convênio médico, a primeira coisa que você deveria procurar é um psicólogo. Eu também Independente de qualquer coisa, porque às vezes existem coisas. Eu falo por quê? Vou te dar um exemplo também. Tem coisas que acontecem que a gente não acha que precisa de um psicólogo. Porque às vezes não presta atenção. Porque fala, não preciso de um psicólogo, eu não tô louco. Tipo, e psicólogo não é pra tratar loucura, Não. é pra tratar mil. Muito, muito pelo contrário. Quando a pessoa fala, eu não preciso de um psicólogo porque eu não tô louco, gente, primeiro, que louco, mesmo quem vá pra psiquiatria ainda não é louco, não é isso. Exatamente. Mas eu diria o seguinte, vá para o psicólogo exatamente para não ficar louco. É Exatamente. isso. Sabe quando eu descobri que eu precisava passar? Meu pai faleceu em 2015. Eu lembro. E aí, a questão não é nem o falecimento dele, a questão é que, inconscientemente, eu também acho que nunca te falei isso, eu comecei a gerar muitos medos. Então eu tinha muito medo. Por exemplo, Deus me livre de perder meus irmãos, minha mãe, meu marido. Deus me livre. Eu não gosto nem de pensar. E aí eu comecei a desencadear, tipo, medo de estrada. Medo de sair à noite. Nossa, se você me colocasse no carro à noite, numa estrada, meu Deus, eu tenho que ir até de olho fechado. Hoje em dia eu já sou melhor, mas antes eu ficava de olho fechado. E eu precisava fazer qualquer coisa pra me distrair. Se eu ficar de olho aberto, eu fico em pânico de qualquer coisa acontecer. Eu fiquei com medo de... Sei lá, eu fico com medo. Eu vou num lugar e tenho medo. Fobias, Eu tenho também medo desenvolvi várias. de, tipo, de repente o Lelo se desentender. Lelo é meu marido. Se desentender com uma pessoa e começar uma briga. E aí, o que eu comecei a perceber? Eu percebi que eu tinha medos de coisas que poderiam acontecer de repente. Então, tipo... Fatalidades. Fatalidades. Nossa, eu desenvolvi a mesma coisa. Por quê? Porque o meu pai foi um acidente. Eu desenvolvi isso só que comigo. Qualquer falta de ar minha era uma parada cardíaca. Então. Só que eu não lembro o que eu... Nossa, eu nem lembro como que minha cabeça funcionava antes, mas... Depois que ele morreu, porque assim, meu pai, ele sofreu um acidente de trabalho. Ele caiu de um prédio. Então, tipo assim, segundo ele foi trabalhar... Eu lembro disso. Eu lembro Você que lembra? contou. Segundo ele foi trabalhar, terça ele morreu. Então eu fiquei tipo, mano... Sabe quando você fala, é tudo do nada? Impressiona. Sim, e aí eu só descobri... Só que, tipo assim, eu fui levando. Passaram-se anos, tipo... Anos real. Eu acho que eu fui descobrir isso ano passado ou retrasado. Porque a empresa que eu trabalho começou a trazer essa questão de trazer psicólogos pra gente fazendo, tipo, mini sessões, assim. E aí eu comentei com a psicóloga isso, e ela falou que se eu não tratasse, isso iria se agravar. E eu nunca pensei que isso poderia agravar. E eu realmente já estava num estágio bem preocupante. De, tipo, Ia gerar um pânico. Ia gerar um pânico, porque às vezes, por exemplo, se o Lelo chega... Ele trabalha à noite. Ele chega de manhã, dorme. Deu um horário, ele não acordou... Nossa, eu lembro que eu ligava na portaria e falava, liga no meu apartamento e vê se meu marido tá bem. Porque eu tinha... Nossa, sei lá, eu acho que ele sufocou, eu acho que ele teve alguma coisa, um mal súbito e... Nossa, eu pensava qualquer coisa, assim, sabe? Um passo no pânico mesmo. Um passo pra uma síndrome de pânico, isso aí. E aí ela falou, trata. Eu fiquei igual. E eu falei, só quando ela conversou comigo que eu realmente fui procurar uma psicóloga. Nossa, meu irmão namorava uma moça... E assim, às vezes ele ia levar ela pra casa, tipo, 9, quase 10 horas da noite. Eu ficava em pânico, desesperada, pensando a hora que ele ia chegar em casa. Porque assim, meu irmão... É muito complicado essa questão. Tipo, meu irmão não é um cara branco que pode ficar saindo 10 horas da noite na rua. Que a gente sabe muito bem como que é. Nossa, enquanto ele não precisava pra ir em casa, eu não era eu. Eu não conseguia prestar atenção no ambiente. Eu ficava o tempo todo, mãe, liga pra ele. Liga pra ele pra ver onde ele tá. Então, tipo, gente, é horrível, horrível. E às vezes você não percebe. É um acidente, é um trabalho que você sai, tipo... Você fica péssimo, então... Só que eu só fui descobrir o meu depois que meu pai morreu. Mas, assim, demorou muito tempo pra eu entender que era isso. Então, é muito
é a importância do psicólogo, tanto igual você tá falando, demorou muito tempo pra você entender que você estava passando por isso. Eu também demorei muito tempo. Eu demorei tempo de quando eu era da primeira série, 8 anos de idade, e fui ter a minha primeira crise de pânico quando eu tinha os meus 18. Gente, do 8 aos 18, eu Nossa. vivi 10 anos sendo uma pessoa ansiosa. Sim. E mascarando isso perfeitamente. Eu tenho aqui a Priscila na minha frente, que é testemunha. Sim. Eu, em ambientes sociais, quando eu estou com amigos, as pessoas que eu gosto, ninguém vai perceber. Não mesmo. Inclusive porque uma das primeiras reações que eu tinha, Pri, quando eu tava muito ansioso, era me afastar de quem poderia perceber isso. Então, por exemplo, poxa, minha mãe vai perceber que eu tô passando mal, eu vou pro meu quarto. Porque o ansioso, quando alguém percebe que ele tá passando mal, ele fica pior. Se virar alguém pra mim e falar, nossa, você tá pálido, você tá gelado, você tá tremendo, eu começo a ficar nervoso. Então, assim, era óbvio que ninguém ia perceber. E com isso eu arrastei 10 anos de vida Nossa, vivendo perigo, você ansiedade. poderia ter... Nossa. Vivendo em ansiedade tremenda. Você mesmo não percebe. Tinha vez que a gente saía pra fazer as atividades do curso com outras pessoas. Eu começava a atividade falante, brincando, zoando. Quando a minha bateria social acabava, as pessoas falavam, nossa, o Kaique tá tão calado. E quando eu começava a perceber que tinham percebido essa minha mudança de humor brusca, eu ficava preocupado. Eu falava, Nossa, meu Deus, eu ainda nunca diria, porque você Eu- sempre foi, é. tipo, muito divertido. O Kaique, gente, só pra vocês entenderem, ele é aquele cara que... Sabe quando o cara que você joga o trabalho na mão dele que vai sair bom? Tipo, você tem uma apresentação, você fala, o Kaique vai falar. Ele é essa pessoa, porque eu lembro que, nossa, meu primeiro trabalho eu só consegui falar... Nosso primeiro trabalho da turma, eu só consegui falar meu nome. Eu falei Nada tudo. mais. E Não, o e Kaique, detalhe, ele é gente, desenroladíssimo E eu pra isso. odiava a Priscila no Ele curso, odiava. na primeira semana, porque, exatamente, eu tinha esse perfil de, pô, eu vou pegar um trabalho, eu vou desenrolar. Quando eu olhei pra Priscila, eu falei, meu, que menina louca, ela não tem perfil pra estar num curso, ela não vai apresentar nada. Eu ficava julgando ela, tipo, eu falei, meu, essa menina ela é doida, não tem nada que tá fazendo aqui. Perdendo tempo. E hoje, olha só, fazendo um podcast 14 anos depois, enfim. Pois é. Pagar a língua, né? Pagar a língua. Não, mas é verdade. Nunca Mas era diria. exatamente isso, assim, o ansioso, ele tem os mecanismos, nossa, Não, sabe o que é legal também? Uma coisa é que, por exemplo, eu sinto que eu nunca fui diagnosticada, mas eu sinto que eu tenho isso. Tipo, de ansiedade e tudo mais, até porque por conta do histórico. E aí, recentemente eu vi com um amigo meu que eu adoro de paixão. Ele sofre de depressão. E é muito louco, assim, porque as pessoas, elas acham porque a gente tem um perfil brincalhão, que fala, que chega, que acontece, parece que a gente nunca vai sofrer disso. Na verdade, a gente é os piores, porque parece que a gente sente muito mais. Muito mais. Então, por exemplo, sabe, tem uns vídeos que eu gravo no Instagram, fazendo piada, eu faço gracinha, eu conto o que aconteceu no meu dia de uma forma engraçada. Eu vejo. Milhares de vezes, antes de gravar, eu chorei. Tipo, eu chorei descompensadamente, chorei de balançar o ombro, assim, sabe? E depois eu gravei e eu fiquei bem. Mas antes disso, tipo, foi um processo gigante pra eu gravar. É muito difícil. Não, e assim, a gente que tem esse perfil, igual a Priscila falou, eu sempre fui muito brincalhão, eu sou uma pessoa que eu odeio o clima pesado. Então, eu chego no trabalho, eu sempre vou ser considerado aquela pessoa que, vai fazer uma piada. Vai fazer todo mundo rir. Exatamente. As pessoas sempre ficam fui. na expectativa de você fazer, Ó, né? Priscila, escola, curso, trabalho, eu sempre sou lembrado assim, ele vai inventar um personagem. O Kaique sempre tem um bordão. Daqui a pouco ele vai chegar e vai lembrar daquele dia pra fazer todo mundo rir. Sempre fui assim. Então, quando vem a ansiedade e que o meu humor muda, ou que o meu corpo começa a reagir de uma forma que eu perco o controle, pra mim é muito brusco. Me machuca demais, porque eu falo, não, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre, por que eu estou triste? É horrível. Você não tem motivo, só dá uma Não, bad. não tem. É muito doido. Muito Só doido. que aí é o legal a gente separar agora. Muita gente não entende que essas questões são mais químicas do que sentimentais. E eu só Sim. fui aprender isso na psiquiatria. Que aí foi o pior. Porque quando... Só pra vocês entenderem, quando chega na psiquiatria, é porque provavelmente você já passou pela psicologia e o seu corpo, os sintomas físicos não foram resolvidos. Então, por exemplo, eu comecei a fazer tratamento como psicólogo, tanto pessoal quanto em grupo, só que o físico não melhorou. Então, assim, a minha mão muito gelada, o coração muito acelerado, tremores. Teve um dia... Eu nunca usei droga, gente, pelo amor de Deus. Mas teve um dia que eu entrei em casa e eu me debatia tanto. Debatia mesmo, tremor. Assim, a minha perna... Eu sentava, mas a perna não parava. Sim. Piripaque do Chaves, Sim, assim, sim. total. Eu tremia mais que boneco daqueles de botijão de gás, Sim. sabe?
Minha mãe me olhou e falou, eu acho que até na cabeça dos meus pais eles pensavam, meu filho tá usando droga, porque Esse moleque tá drogado. eu aqui. perdi completamente o controle do meu corpo. Uma outra vez, eu sempre tive muito medo de agulha. E eu fui no hospital e a médica me receitou tomar soro. Eu entreguei o braço com coragem. Eu falei, não, tudo bem, é necessário. Quando a agulha entrou na minha veia, eu comecei a me tremer todo. Eu deixei a equipe médica inteira preocupada. Parecia um ataque cardíaco. E por quê? Porque o seu emocional, ele tá consciente, mas a química do seu cérebro, ela Sim. disparou. Então, assim, é muito legal entender que essas questões também são químicas, porque entra a medicação, né? Então a pessoa fala, mas ele vai tomar um remédio, Ah, ele é louco. um antidepressivo e Tarja tal. preta, essas coisas. Tarja- Gente, às vezes... Era tarja preta, viu? Então, Era só tarja que preta. tem medicamento que você toma porque só ele vai conseguir entrar em questões fisiológicas. Químicas, é. Então, tipo, não é porque você é doido, é porque este medicamento foi feito para te auxiliar no seu tratamento. É só isso, ponto. É igual quando você tem uma dor de cabeça, você não vai tomar um remédio? Vai, Você não é eu louco sei. porque você tá com dor de cabeça, vai tomar remédio. É a mesma questão. A mesma questão, só que... É assim, não é a mesma questão, óbvio, mas é com a mesma finalidade, no fim das contas. Isso, com a mesma finalidade. Por isso que eu volto a dar a dica. Se alguém estiver ouvindo a gente, sofre de uma ansiedade um pouco maior, a ponto de já estar atrapalhando ela nas questões físicas, né? Uma mão suada, um corpo gelado, uma falta de ar, um coração acelerado, foca no psicólogo, porque quando chega na psiquiatria, o psiquiatra ele nem pergunta os seus sintomas emocionais. Ele não quer saber se você é ansioso, se você é isso, se você é aquilo. Ele vai perguntar o seu sintoma físico e ele vai te jogar um remédio. Ele não tem o mesmo esquema do psicólogo? Não. Tipo, ele não bate um papo? Ele até bate um papo, mas é pra entender o que você já falou pro psicólogo. Então ele não vai tipo, muito aprofundar. mais preto no branco, assim? É preto no branco. O primeiro psiquiatra que eu fui foi de emergência no Hospital Penteado, na Zona Oeste. Eu cheguei lá conversando com as paredes, tentando Hoje contei pras paredes, literalmente. Meu pai e minha mãe chorando. Oh, meu Eu Deus. não conseguia conversar com o médico porque eu tava sem o controle do meu corpo. Só que eu Nossa, tinha eu fico consciência. imaginando pra um pai e pra uma mãe. Horrível. Nossa, você não pode fazer nada, assim. Gente, foi horrível. Nossa, muito doido. Eu, até contando o que aconteceu nesse dia, foi assim, eu saí da faculdade, e assim, gente, rotina muito estressante, eu sempre tive rotina estressante, sempre estudei e fiz curso ao mesmo tempo, quando terminou o curso eu estudava e trabalhava, então assim, com 14 anos, que foi quando a gente começou o curso profissionalizante, eu sempre tive uma rotina que eu não tirava tempo pra descansar, então era acordar cedo, sair do curso, fazer as atividades que eram do curso e, tipo, só ir dormir depois à noite mesmo. Era... Mas porque você queria ou porque você sentia que tinha essa necessidade? Ou porque, tipo, você era um jovem com um futuro brilhante pela Não, frente? porque tinha eu que- era ansioso. Ah, você fazia meio que pra descontar. A minha mente não desligava. Ah, entendi. A minha mente não desligava. Hoje eu queria Mas você ser não acha igual que aos você outros. fazendo isso, você dá mais munição pra ela ficar mais ligada? Ou não? Dava, então era isso, eu não conseguia, eu não tinha controle. Por exemplo, a instrutora do curso falava, olha, amanhã vocês vão apresentar um trabalho, blá blá blá. Os outros meninos chegavam em casa, provavelmente iam assistir um desenho. Eu já começava a colocar em prática o que a professora pediu pro outro dia. Eu não desligava, então Entendi. isso não era por prazer, era ansiedade. Entendi. Hoje, pra você ter noção, eu continuo uma pessoa ansiosa. Se eu tenho um boleto pra pagar no dia 10 do próximo mês, no dia 1º eu já pago. Mesmo que eu, sabe, eu sou muito ansioso ainda Como pra é que essas você é coisas. ansioso? Você é bem organizado financeiramente, né? Porque a pessoa que não tem dinheiro, ela vai pagar no dia 20. Pode ser também. Mas enfim, essa questão de prazo, de demanda, sempre me acompanhou. Isso é péssimo, gente. Eu acho que a gente tem que ter um tempo pra extravasar. Tem que ter um tempo assim, ó, eu vou me desligar, eu não quero saber de nada. Um tempo de ser irresponsável, vamos dizer assim. As responsabilidades da nossa vida, elas sempre vão bater na porta. Mas a gente precisa, acho que nem de 15 minutos pra... Hoje eu não sou marido, hoje eu não sou pai, hoje eu não sou funcionário. Tem que ter 15 minutos pra isso, sabe? E eu não sabia naquela época. Então, uma vez eu fui sair da faculdade, uma amiga me convidou pra cabular a última aula, Nossa, eu pra sempre assistir um tive filme. medo de cabular, sabia? Porque eu estudava, Nossa. isso aí já era faculdade. Então eu Nossa, pior ainda, porque se eu não Faculdade. cabular pra escola, quem dirá a faculdade? E eu estudava na Avenida Paulista, na Embi Morumbi, e do lado tinha um shopping. E estreou um filme. Não lembro qual filme agora. E aí uma colega de classe falou, cá, vamos cabular a última aula e assistir um filme que estreou? Eu me animei e falei, vamos. Gente, dentro do cinema eu comecei a passar mal. A minha mão ficou muito gelada. Eu achei que era uma questão química também. Não tinha controle. Minha mão e meu pé congelou. E eu sabia que tinha alguma coisa começando a ficar ruim. E aí a gente terminou o filme mais de meia-noite e Nossa, a Deus gente me dividiu um táxi pra ir embora. Ela morava na zona leste e eu morava na zona norte. Então esse Nossa. táxi rodou muito até a gente chegar em casa.
E eu fui ficando cada vez mais ansioso. Então o táxi deixou ela na casa dela e seguiu comigo pra minha de madrugada, eu passando mal. Pelo fato de estar com um desconhecido, esse sintoma só agravou. E o motorista ainda percebeu que eu tava passando mal. Nossa. E quando ele me perguntou por que eu tava daquele jeito, eu fiquei completamente em pânico. Eu não conseguia pegar o celular pra ligar pro meu pai nem pra minha mãe. Nossa, Cheguei que em perigo. casa, muito mal. Quando eu entrei na minha casa, o meu corpo descarregou tudo de uma vez. Eu me joguei no chão e comecei a tremer. Parecia um peixe fora d'água. Literalmente, eu acho que é como me descreve naquele Sim, dia. sim. Eu me debatia, o meu corpo saía do chão assim, se batendo. Minha mãe olhou para aquilo, meu pai olhou. E eles me perguntavam o que estava acontecendo. Eu não conseguia responder eles. Só faltou espumar pela boca, juro pra vocês. Eu me debatia, mas eu conseguia ouvir eles, mas eu não conseguia falar com eles. Sim. O meu cérebro entrou num nível de adrenalina Numa pane, né? sem controle. E aí a gente foi para um hospital de emergência. Eu não conseguia responder meus pais no carro, pedi várias vezes pro meu pai parar o carro, porque eu achei que eu ia ter uma parada cardíaca com ele acelerando o carro. Foi uma coisa Nossa. desesperadora. E aí o psiquiatra nem olhou na minha cara e me receitou um remédio. Caramba, e aí? Foi a pior sensação da minha vida, porque esse remédio é um antidepressivo. E o Nossa. antidepressivo, na primeira semana, ele aumenta o sintoma da depressão. Então eu fiquei Nossa, assim... jura? Juro. A primeira... Ele fala, Nossa, ó, eu tava tocando Hello, Darkness, Exatamente. my old friend. Exatamente. Gente, O efeito que vai te dar é assim, Eu a não sua sabia adrenalina disso. tá muito rápida e ele vai te dar um soco e vai tirar essa emoção. Só que na primeira semana ele tira até a emoção que você tinha antes, sai do seu normal. Nossa, bem divertidamente, né? Total. Tipo, a alegria e a apaga. tristeza saiu, você não é nada, você tá vegetando. Pensa na tristeza do Divertidamente. Gente, Ela esse vai filme vir, ele é muito bom, ele retrata É. muito bem como as coisas acontecem, né? Retrata mesmo. Você fica sem emoção. Eu fiquei prostrado numa cama como se minha alma tivesse ido embora, só tinha o corpo. Por uma semana. Caraca. Foi assim, devastador. Você trabalhava nessa época? Trabalhava, fiquei afastado, achei que eu ia perder meu emprego. Foi bem complicado. Nossa, cara. Nossa, é muito doido isso, gente. Tipo, é muito louco porque você me falando, pra mim é uma pessoa totalmente diferente. Outra Porque pessoa. eu te conheço de outra forma. Tipo, eu nunca conheci esse seu lado. Foi bem complicado. Aí, depois que o remédio fez efeito, eu me tornei um zumbi, né? Você demorou uma semana pro remédio, tipo... Não, 3 dias. Sentindo, assim, zero de emoção, foram 3 dias. Mas, Sim. assim, uma semana eu fiquei afastado e tinha que voltar à vida social. Aí foi o problema, Nossa. porque o remédio, você só ia parar de tomar ele se o médico julgasse que você conseguiu o seu controle. Só que esse controle demora muito. Então, acho que foram 6 meses de remédio, de medicação. Nossa. Então você fica completamente dopado, você passa a ficar com sono o seu dia inteiro. É quase que tomar um antialérgico, né? Porque eu tomo antialérgico, eu não sou mais ninguém. Foi a pior fase da minha vida, acho que até hoje, assim. Você é um zumbi e tem que voltar pra sociedade. Sim. E aí eu desenvolvi a síndrome do pânico no ônibus, eu não conseguia entrar dentro de ônibus. Pra mim era um transtorno. Foi uma coisa que aconteceu, não do nada, porque você tem todo esse histórico pra poder contar, mas foi uma coisa que do nada, tipo assim, do nada no sentido de eu estou no ônibus, de repente me dá um negócio e eu começo a ficar desesperado, é isso? Qualquer nível de adrenalina pequena era muito pra mim. Então, por exemplo, o motorista do ônibus desceu uma ladeira. Pra mim, eu tava descendo a montanha-russa, eu precisava sair dali. Sério? Caramba. O cérebro não tinha mais controle na adrenalina, né? Então, o psiquiatra, depois que eu recuperei a minha consciência, ele foi até bacana comigo. Ele veio me explicar como as coisas funcionavam no meu cérebro e tudo. Ele falou, olha, não adianta eu tentar te explicar quando você chegou aqui. Você não ia entender. Hoje você consegue entender. Então, pensa assim, o nosso cérebro, ele tem vários potes. Pensa um pote de mel dentro do seu cérebro, vários. Igual o filme Divertidamente. Sim. Tem o pote da adrenalina, tem o pote do medo. São os personagens, Isso, né? vários personagens. Sim. Quando você desce a montanha-russa, fui pro Hopi Hari com a Priscila, tô na montanha-russa. Medo, cagaço de cair da cadeira, O né? pote do medo vai abrir Sim, e vai despejar um pouquinho do que tem dentro dele. sim, O da adrenalina junto. sim. Só que quando você termina a viagem de montanha-russa, Sim. o pote do medo e da adrenalina vai fechar e vai abrir o do prazer. Sim. Você vai sentir, caramba, eu consegui. Sobrevivi. Sobrevivi, foi Sim. gostoso. Quero de Sim, novo. sim. Muita gente até fala, quero de novo. Sim. O que aconteceu comigo foi o seguinte, o pote da adrenalina abriu, o pote do medo abriu e nada fechava. E ficou aberto. E em qualquer momento. Então eu sentava no carro, o carro ligava, a adrenalina despejava. E não tinha motivo. Você acha que tem alguma ligação? Tipo, por exemplo, você me deu dois exemplos de serem veículos. Tem alguma ligação com veículo ou não? Comigo particularmente teve, porque uma vez, com 18 anos, eu fui pra Argentina. E foi a minha primeira viagem de avião. Eu não sabia qual que eu ia sentir lá dentro. Sim, eu penso isso também. Foi a minha primeira. Então, Nossa. quando o avião subiu, o que o Kaique teve?
um gatilho Um de... ataque de pânico. Maravilhoso. Não tem como te descer, né, amigão? Você vai ficar aí até pousar. Então eu fiquei desesperado, perdi meu ar, foi desesperador e não Então podia foi aí descer. que deu o gatilho? Foi aí. Então qualquer coisa de E transporte como público... que foi, tipo, se você pudesse descrever hoje, assim, porque você já viajou pra mais lugares? Eu tive que voltar, né? Na mesma viagem, ir pra voltar, pensa. Ah, meu filho, você vai entrar de novo no avião, já fica naquela merda, fica lá, sossega, você Gente, fácil. eu não dormia na noite anterior. Meu, é umas coisas que parece que não tem sentido. Por exemplo, você ficou apavorado do avião, aí você pousou e voltou no avião. Tipo, Tinha que voltar. então, mas você entrou num negócio que te deu pânico. Tipo, Exatamente. é muito louco. Mas aí tá a cura. A gente vai chegar ainda de falar um pouquinho de como controlar e como vencer. Porque inclusive é uma pergunta de um amigo meu, João. Ele falou que ele... Oi, João, segue nas Oi, redes João, sociais. maravilhoso! Siga nas redes sociais. Segue nós! Porque ele falou que ele recentemente também teve isso. Ele tá bem no começo, assim, então ele fica, tipo... É uma dúvida dele, como controlar, basicamente, como viver a vida com isso, né? Uhum. É muito louco, gente. Então, voltando a como você começa a ter o controle, essa foi um exemplo bem clássico. Fui pra Argentina, uma viagem de férias. Se eu não me engano, são 3 horas dentro do avião. Você foi sozinho? Não, fui com um amigo da Porto Seguro, inclusive. Da empresa onde eu trabalhava, fui com um colega. Patrocina nós. Vou até anotar aqui, ó, falando seu nome, pode ir pagando a gente. Foi a minha primeira viagem de avião, foi um terror os primeiros minutos dentro do avião, até que eu recuperasse a minha consciência e recuperasse o ar, enfim. Quando eu recuperei, é igual a montanha-russa. Foi a melhor viagem da vida. Você vê as nuvens, você fala, caramba, que delícia estar aqui. Meu Deus, como Deus é grande. Como você Deus começa a ver exatamente. como Deus criou, não sei o que, passa várias lindo. coisas. Aí fica lindo. Só que aí desci na Argentina, passei uma semana na Argentina, tinha que voltar. E eu lembrava do quê? Qual que é a mensagem que seu cérebro vai te trazer Você vai primeiro? passar por tudo aquilo de novo. Que você vai passar mal ou que vai ser legal? Exatamente. Que você vai passar mal. E aí volta todo o pânico de novo. Quando eu sentei no avião pra voltar pro Brasil, o pânico voltou. Sabe, mas eu acho que eu também teria muito medo. Tipo, eu sei que tem gente que tá super acostumada a pegar avião. A gente é pobre, a gente pega ônibus. Mas eu acho que só o fato de eu ficar, tipo, 3 horas no ar, nossa, eu ia ficar assim, eu não ia conseguir. Mais, Pri. Nossa, então, por isso que eu tô falando, tipo, 1 hora pra mim já seria muito, 40 minutos pra mim já seria muito. Imagina mais de 3 horas. Não, eu ia surtar, eu acho que eu ia ter que tomar alguma coisa depois também. a gente faz um podcast sobre viagens pra eu contar os destinos que eu já conheci, porque também já fiquei mais no avião. Mas o que eu percebi? Na volta, eu comecei a viagem com muito medo, de novo, assim, pânico total, atacou o pânico de novo, né, perdi o ar, foi desesperador. Mas o que me ajudou a entrar no avião de novo, porque assim, gente, poderia ser limitante, eu poderia pegar e falar, eu não tenho capacidade de entrar de novo. Poderia ser assim, eu já vi muitas pessoas que se dopam pra entrar. Sim. Eu seria essa pessoa, certeza, dá um calmante aí, porque... E eu acho assim, que o que me deu força pra entrar de novo sem tomar um remédio, entrar com consciência... foi a segunda mensagem que meu cérebro gravou, que era, vai ser prazeroso. Depois você vai querer ver a janela. Então, isso eu trouxe pra minha vida nas outras questões também. Por exemplo, quando eu ia ter um ataque de pânico na escola, eu pensava assim, eu vou ter o pânico, mas depois eu vou apresentar bem o trabalho. Sei lá, no meio de multidão, eu vou ter o pânico, mas depois eu vou fazer amizades. Então, assim, o cérebro ele grava 2 mensagens, e se você se apegar na mensagem que vai te dar força... Sim, entendi. É igual um labirinto, o psiquiatra falou isso, o psicólogo falou isso pra mim depois. O seu cérebro vai ter gravado as 2 sensações, a do medo e a do prazer. Você talvez não vai conseguir evitar a do medo, nunca, mas você tem que lembrar da do prazer, da vitória. É mais ou menos isso, porque tá guardado, as 2 ficam registradas no cérebro. Foi mais ou menos isso, assim, que eu comecei a ver um controle. Entendi. Então, basicamente, pra você conseguir lidar, principalmente pra quem tá começando com isso, pra quem tá começando a conviver com isso agora, é basicamente você entender que tem uma outra sensação e tentar juntar as 2 e seguir a vida. Tipo... Na verdade, é você reconhecer que o medo, você não escapa dele, que você vai passar... Eu acho que assim, a pessoa ser otimista demais é ruim. Então, por exemplo, se você entrar no avião e falar assim, nunca mais eu vou sentir aquilo, não. Aí você tá se iludindo, vai sentir, vai ser pior. Sim. É melhor você entrar no avião, um exemplo, eu tô usando um exemplo, tá, do avião, mas aí você traduz pra sua vida nos outros medos, né? Então, por exemplo, não, eu vou entrar no avião e vou me desesperar. Da outra vez, durou 15 minutos de medo. Tomara que dessa vez dure só 10. Sim. Sabe? Você tem que começar a pensar assim, dessa vez eu tô com um pouco mais de consciência, que dure só 5. Sim.
porque depois eu vou curtir a viagem. Então eu acho que é isso, Porque você é ter uma coisa que consciência você não também. vai escapar, mas tem que saber filtrar ali da Exatamente. melhor forma. E começar a entender que é mais uma questão química do que só emocional. Pô, meu cérebro desregulou agora, eu tô tomando remédio. Outra coisa que eu achei bem legal é que existe também controle químico sem remédio. Que foi aí que o psicólogo me permitiu parar de tomar remédio. Gente, tô falando com vocês, não tomo mais. Tem mais ou menos 1 ou 2 anos que eu não tomo nada de medicação. Você tá limpo. Tô limpo, cara. Eu tô limpo aqui, Priscila. Tô limpo. Uhum. E o que me fez tirar o remédio foi a academia. Olha! Foi a academia. Por quê? Nossa, eu sou super. Nossa, eu acho que é uma coisa que tinha que ter uma relevância gigante, tipo esporte. É. Tipo, por exemplo, mano, só passo Olimpíadas sei lá quantas vezes na vida, Pois assim. é. E é uma coisa que, gente, faz um bem tão grande, Muito tipo, grande. passar diversos esportes, porque assim, só o futebol ele acaba sendo, né, o principal. E não é, tem tanta coisa legal. Ó, Eu comecei amo a Olimpíada, porque também. mostra de tudo, abre nosso leque, é uma coisa assim que. Por isso que falam, acho que até tratamento pra quem é viciado em drogas tem, tipo, casa de recuperação. Casa de recuperação, não sei como que são em todas, óbvio. Mas muitas, a galera faz esporte mais de uma vez por dia, assim, tipo, tem que jogar bola, tem que fazer uma natação, tem que fazer qualquer atividade física, porque parece que sai pelo suor, alguma coisa assim. E é revigorante, assim, eu acho incrível que o esporte... realmente, eu falo que o esporte, entre algumas outras coisas, eles salvam vidas, sabe? Salva mesmo. E assim, é muito real e muito nítido. Quando eu ficava muito ansioso e tava dentro de casa, eu comecei a sentir que colocar o fone de ouvido, ouvindo uma playlist que eu gosto e fazer uma caminhada mudava tudo. Muda. Porque quando eu tô triste, eu também ponho música. Exatamente. Então, o meu psiquiatra ele me explicou, ele falou, existem algumas coisas que jogam uma química no cérebro. E o hormônio do prazer é o contrário do hormônio do medo. Então, se você tá descarregando no seu cérebro o hormônio que vai combater o do medo, do estresse, da ansiedade, o seu corpo ele vai falar, pô, eu quero deixar ele com medo, mas ele tá ele tá trabalhando com o hormônio do prazer aqui. O que eu faço com isso? Sim, Então, assim, o hormônio do prazer a gente tem ele no exercício. sim. Então, quando eu me matriculei na academia, gente, vocês não estão vendo a minha imagem. Eu sou magro, eu sou seco. Olha, chega, olhar pra ele dá um pouco de sede. Vou até tomar um pouquinho de água aqui. Então, Que jamais bichinho. sou a pessoa que vai pra uma academia esperando ficar com um corpo grande, blá, blá, blá. Então, eu era muito relutante. Eu falava, gente, eu não vou fazer nada lá. Eu vou passar vergonha perto dos caras lá, tudo grande, tudo... E passa. Olha o frango! É o frango. Imaginem o Timão e Pumba, eu sou o Timão. Era isso. Ainda é. E eu fui pra academia muito relutante. Aí achei uma amiga na época que também queria treinar. Falei, eu vou pelo menos com ela, né? Pra não... Gente, eu fui pra academia, eu juro pra vocês. Na primeira semana... Eu saía da academia com vontade de coisas que não existiam no meu coração antes. Então, por exemplo, eu acabava de fazer um treino, eu não queria ficar em casa. Eu saía do treino e falava, não, hoje eu quero visitar fulana, hoje eu aceito o convite pro cinema. Eu tava muito já pra depressivo, né? Não cheguei a ter depressão, mas eu tava já tipo, eu não queria. Um pezinho ali, né? Eu não queria ter vida social. Quando eu saía do treino, tudo me animava. Então... Pô, cheguei em casa, acabei de sair de um treino, meu pai decidiu ir com a minha mãe num shopping. Não, eu vou também, sabe? Então, assim, eu entendi que era verdade, que o meu cérebro recebia a química de outros hormônios e que começaram a combater esse... Então, era a mesma coisa do remédio. O remédio, ele entrou pra jogar o hormônio que eu precisava, mas eu consigo fazer isso de outro jeito. Você acha que lá no começo você teria conseguido com a academia ou não? Foi você Teria. É? Teria, porque eu também era muito sedentário naquela época, igual eu te falei. Eu chegava em casa, era trabalho... Você não tinha tempo? Que hora que você ia fazer essa academia? Eu não fazia, não tinha nem futebol na rua, nem nada. Nunca tive nenhum exercício físico, nada. Gente, eu acho isso muito doido, porque hoje eu sou uma pessoa mais sedentária e eu sinto uma falta gigante de fazer exercício. Gente, é muito horrível, tipo, primeiro porque tem várias questões. Por exemplo, pra mim tem várias questões. Tipo, eu me olhar fisicamente e ver, eu sou outra pessoa. Eu falo, nunca tive esse shape. Então eu acho, nossa, extremamente importante. Por mim, nossa, como eu queria que meu condomínio tivesse quadra. Porque eu ia ser a louca de acordar cedo, ficar com uma bola atacando aquela bola o dia inteiro. Porque eu também sou bastante ansiosa, mas porque eu gosto de esporte, sabe? Então eu imagino mesmo que E, dá uma gente, mudança assim, ó, de uma vida coisa... total.
Eu não tenho corpo de academia, eu vou pra academia anos e não cresci nem nada. Anos não, meses, mas assim... Mas você estimula esse crescimento? Você toma alguma coisa? Não tomo nada, é isso que eu tô falando. Então você não vai crescer, Não, meu anjo. é isso que eu tô falando. Eu fui pra academia sem essa intenção. Ah, tá. Só que hoje, um dia que eu perco de treino, eu sinto falta. Sim. Sabe? Tipo assim, E aquele negócio de odiar academia. Gente, você só odeia até você começar a fazer. Depois você sente até falta. E é verdade. Então assim, mas eu não vou pra academia porque não é meu perfil. Gente, também não é o meu. E tipo, hoje se eu vou segunda, terça e quarta, na quinta se eu perder o treino, eu tô ansioso. Eu tô assim, caramba, o meu corpo me avisa. Parece que você fica mais preguiçoso. Então assim, eu entendo que é o cérebro que pede, né? Dá desânimo mesmo, são esses hormônios aí. Por exemplo, eu sempre escutei a galera falando, Pri, você é muito engraçada, gravar vídeo pro YouTube, blá, blá, blá. Tipo, eu sei que eu sou a pessoa que tem esse perfil. Ela é uma palhaça, gente, é uma palhacinha. Não, mas é sério, eu tenho esse perfil pra trabalhar com isso, de fazer podcast, de fazer vídeo no YouTube. Só que, tipo assim, pra mim também tem que fazer muito sentido. Porque eu não vou fazer de boba alegre só pra ganhar uma galera, porque pra mim também números é uma coisa muito mais de ego do que de Gente, fato. eu quero números. O meu Instagram é A gente vai se inscrever pro BBB 23. Vocês não estão chamando uma galera da internet? Eu quero mais de 100 curtidas nas minhas fotos no Instagram. Não, mas eu não tenho isso. Só que, tipo assim, óbvio que eu não vou fazer pra também ficar na mesma. Ninguém faz isso. Em nenhuma área da vida. Mas eu também percebia que os dias que eu chegava mais triste... Eu fui descobrir isso muito tempo depois também. Pra eu me animar, se eu sabia que eu tinha coisa pra fazer, se eu sabia que tinha coisas relevantes pra fazer, tipo, até pra eu escrever um roteiro, eu tenho que pôr música. E tem que pôr uma música que, nossa, me deixe super agitada, daqui a pouco eu tô fazendo tudo quando eu vou ver. Porque se você chegar, sentar no seu sofá com o seu celular, acabou. Você vai levar isso daí à noite, amanhã você vai acordar um nada, então... Legal, eu acho bem importante falar também, rede social. Nossa, isso é um perigo, se mal usado. Não, rede social me deixava muito ansioso, Nossa, principalmente demais. na pandemia. Por quê? Eu acho que eu falei pra vocês que eu tive medo de coisas acontecerem comigo, né? Então, qualquer falta de ar era um infarto, blá, blá, blá. E pode ser, né, gente? Eu não sei se eu tenho problema do coração. Vamos procurar um cardio, tá? Pra sair daqui, você já marca uma consulta. Pode ser que eu tenha um problema do coração. Se vocês acharem que o sintoma de vocês é cardíaco, primeiro pesquisa um cardio, porque pode ser mesmo. Exatamente. Não vamos descartar isso. Ainda mais se tem na família, né? Exatamente. Eu não sei se eu tenho problema do coração. Eu tive... É bom você tá fazendo. Então, eu preciso também ver isso. isso. Até se tem um bombeiro aqui no condomínio. Mas, uma coisa que eu queria dividir com vocês, eu tô falando com vocês assim, como se tivesse 300 mil pessoas me ouvindo. Vamos acreditar, vamos ter fé, que vai, né? Eu tô falando assim pra... Isso, 1 milhão, 1 milhão. Então você que tá ouvindo a Globo Acabei agora... de falar que eu não ligo, já tô mandando 1 milhão aqui. Você que tá ouvindo a Rádio Globo, agora, enfim, CNN, blá, blá, blá. Sim, exatamente. Você que tá no Deezer, no Spotify. Isso. É legal, eu lembro que na pandemia agravou muito essa questão de sintomas do Covid. Então, eu tava tranquilo em casa, aí eu tava passando no Instagram... Mulher morreu antes de descobrir tinha uma mancha vermelha nela e agora descobriu que manchas vermelhas também são sintoma do Covid. Gente, se o pernilongo mordesse minha mão, pra mim era Covid e pra mim eu tava morrendo. Então, assim, eu me alimentei muito dessas informações nas redes sociais e eram muito instantâneas, né? Teve muita morte de gente jovem durante a pandemia, isso me assustava muito. Porque até então era muito. só uma galera mais velha. Só. Aí do nada um menino de 23 anos morreu do Covid. Você fica, meu... Eu falava, também tô pra já morrer. entrei na estatística. Tipo... Qualquer dor de cabeça já era pra despedir da família, que ia morrer. Gente, eu já acordei com uma tosse, eu já vou me vai. internar. Tipo isso. Qualquer fraqueza, sabe? Então, assim, as redes sociais eu me alimentava muito de coisa que não era pra mim estar ali vendo e era automático. Eu tava vendo um vídeo de, sei lá, comédia, de repente aparecia que o fulano morreu, então não tinha como controlar isso. Comparação física também. Então, assim, você vê que, poxa... no meu caso, eu tô solteiro. Aí eu começo a ver, fulano tá namorando, ciclana tá namorando. Aí você vai ver o perfil dessas pessoas que vão namorar, você já começa... Será que a fulana namora porque ela sempre teve muitas curtidas no Instagram e alguém achou ela? Será que o fulano namora porque agora ele na academia ele começou a crescer? Será que o fulano... Sabe? Você se compara demais com as pessoas. O que atacava a minha ansiedade na rede social... Eu sempre fui muito assim com, tipo, sei lá, eu sempre achei de status. Então, por exemplo, eu tenho 28 anos, aí eu vi uma menina de 20 andando de Land Rover, eu falava, como assim? Eu tô fazendo alguma coisa errada, porque como que eu tenho quase 30 anos, que não é muito, mas na nossa cabeça e a menina que tem 20 anos tá andando de Land Rover, tá comendo não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eu tô penando pra pagar 2 boletos, como assim? Então, tipo, isso começava a gerar muita ansiedade, ver que uma galera mais jovem... Tá bombando, tá, tipo... Sucesso porque, total. assim, o sucesso, ele é relativo. A gente pode considerar sucesso algo que não tem nada a ver com a gente. Super banal, porque sucesso é uma coisa pessoal. Só que eu via isso e pra mim, tipo, isso é o sucesso. Era o sucesso.
E eu ficava, gente, não, eu tô fazendo alguma coisa errada. Aí você começa a ver defeito num monte de coisa. Você começa a ver defeito na sua casa, no seu emprego, no seu corpo, no seu companheiro, no seu... e tipo, não tem nada a ver. Isso é uma coisa muito... Às vezes a pessoa desliga a câmera. É que eu não vou abrir muito, eu teria que pensar como eu falaria isso. Mas recentemente aconteceu uma situação comigo assim, tipo, eu entrei num local e eu falei assim, caramba, essa pessoa tá com a vida assim, né, mó legal, tal. Tipo, eu fiquei feliz, mas bateu a pontinha da inveja, não vou ser hipócrita. É que na verdade eu acho que não é nem inveja isso. Isso é mais uma autocomparação e a gente se sente desnivelado. Isso mesmo. Tipo, eu não tô Nossa, nesse nível. você definiu perfeitamente, você foi cirúrgico agora. E eu fiquei, caramba. Cirúrgico, gente, que eu tô abrindo a testa dela enquanto ela tá falando. E tá sangrando bastante. E aí, só que foi passando o tempo que a gente tava junto com essa galera, tipo, foram se desenterrando umas coisas. Eu falei assim, que assim, no fim, mano, eu jamais ia querer ter a vida X, da pessoa X. Porque eu falei, não, nada a ver, tipo, eu nem sou tão assim, não tem nada a ver. Isso daqui nem é pra mim no fim das contas. Então, às vezes, a gente se nivela a umas coisas que você jamais faria em Nada sua a ver. consciência. Uma vez me bateu um pouco de bad em questão de relacionamento. Eu achei que eu tava ficando velho demais pra estar solteiro. Só que aí, conhecendo pessoas e tentando se envolver, você fala... Nossa, que estranho. Talvez a minha realidade hoje, sendo solteiro, eu seria mais feliz do que num relacionamento. Exatamente. E você só quer um relacionamento porque as outras pessoas estão no relacionamento, Sim, muitas tipo, vezes, o que né? que você tá usando pra comparar isso? É porque você está na fase de você quer alguém Isso. ou porque tá todo mundo tendo e você não tem? Isso, e era isso, aconteceu muito com isso. Eu entrava no Instagram, caramba, fulano começou a namorar, sério? Aí entrava no outro dia, caramba, fulana vai casar. Aí você fala, nossa, quanto tempo que eu tô solteiro? Será que existe a necessidade de ter alguém agora? E aí, em contrapartida, fica uma galera assim, nossa, eu tô namorando há tanto tempo, será que eu não tô perdendo muita coisa? Então, Tipo, ninguém, muito louco. a verdade é uma só, ninguém tá exatamente satisfeito, Exatamente. todo mundo tá se questionando, só que Sim. se a gente não filtrar isso, a gente acha que só a nossa vida não vale nada. É. É meio que isso. E isso é uma pergunta que E eu ia te aumenta a fazer. ansiedade isso, viu? Lógico Porque que aumenta. esses questionamentos que a gente tá tendo aqui, a gente leva pro travesseiro. Sim. Aí não dorme, deixa de fazer as coisas Exatamente. E quando que, por exemplo, você falou de a vida não tá valendo a pena, você acabou de falar mais ou menos isso. Quando você em algum momento, tipo, antes das suas medicações ou durante as suas medicações, que foi assim, que você falou que era a pior fase da sua vida, te passou suicídio pela cabeça? e tal. Nunca, até mesmo porque o meu maior medo é morrer. Eu ainda não me dei... Não, gente, eu não me dei Sim. bem com a história da morte. Eu sei que ela vai chegar pra todo mundo, mas primeiro, eu sou muito intolerante à dor, então eu tenho muito medo de ter uma morte dolorida, tal. Eu tenho pavor da morte, gente. Eu ainda não Sim, me porque encaro às bem. vezes a gente, Não a encaro gente bem. linka, tipo, a pessoa tá depressiva, a pessoa tá com síndrome do pânico, ela vai se suicidar. É. Tipo, tá depressiva, Assim, vai pro ó, a suicídio. minha relação com a morte é uma questão que eu penso muito nela, isso também não é bom. Igual eu falei pra vocês, toda hora eu achava que eu tava morrendo. Uma vez até meu pai me falou isso, falou, nossa, você pensa tanto em morte que vai trazer coisa ruim pra você. Sim. E realmente, gente, eu passava, tipo, o meu dia, do meu acordar ao meu dormir, pensando na morte. Sempre você acha que você tá morrendo, quando você tá com essas crises, sabe? Então minha mão ficava gelada, eu achava que eu ia ter um ataque cardíaco, eu tinha medo de morrer antes dos meus pais saberem onde eu tava. Então, assim, era um pensamento de morte tanto tempo, parecia que eu já tava íntimo Sim. da morte. Mas assim, eu no meu caso, suicídio ou me matar ou desejar estar morto nunca aconteceu. Bem pelo contrário, muito medo de morrer, na verdade. Isso é interessante, porque aconteceu. para as pessoas Não, que não é têm, interessante. sentir que não é uma regra. Não, é real, não é uma regra. Tipo, não é porque você tá sentindo isso que você vai pros próximos passos e o último é isso. Não, Sabe muito um pelo medo que eu contrário. tenho? Eu sempre me acho novo, Priscila. Por exemplo, agora eu vou fazer 30 anos. Nossa, eu sempre me acho velha. Não, ó, eu tô com 28, logo vai estar nos 30. Sim. Tranquilo, eu vou ter novo com 30. Quando chegar nos 40, eu vou estar novo É com porque 40. a gente tem uma Quando cabeça chegar nova, né? Não, quando chegar nos 50, eu não tô preparado pra morte ainda. Pensa, você se imagina, tipo, ó, Priscila, você vai chegar só até os 50. Cara, 20 anos passa num piscar de olhos. Eu ainda acho pouco. Tipo, caramba, Kaique vai morrer com 50 anos. Sério, pra mim é amanhã. Sim. Eu não me Mas dou é bem porque com isso isso. tá passando muito rápido, né? A vida passa muito rápido. Eu não me É dou igual, bem a com gente isso. se Eu conhece acho que eu há vou 14 morrer anos. quando eu tiver um auge. Tipo, nossa, eu tô amando, tá vivo, tá tudo dando certo. Eu não quero. Nossa. Eu não quero. Sim. Sei lá. Então eu não Sim. me dou bem com a ideia da morte ainda, não. Preciso amadurecer isso. Não, mas você tá corretíssimo de pensar dessa forma. Porque tem gente que sofre muito menos e... Não que não seja uma dor, porque dor é só quem sente sabe. Mas é legal você falar sobre isso. Tipo, não é porque você sofre tudo isso, passa por tudo isso, que necessariamente você vai cogitar uma coisa como essa. Nunca cogitei, não. Isso Nunca é bom. desejei, nunca...
Nossa, eu tenho pavor, assim, sei lá, sabe aqueles memes que mostram a gente no céu, ou no inferno, né, sei lá, vai, não me garanto, Sim. mas já pensou, a gente chega lá, aí um anjo te recebe, aí eu acho que a primeira pergunta que eu ia fazer ia ser assim, caraca, eu morri com 28 anos, sacanagem, né? Sabe o que eu ia Não querer ia saber? querer. Eu acho que quando eu chegasse eu ia falar, como que eu tô, né? Tipo, porque a gente tem... Porque é muito... Sei lá, você pode morrer e voltar a uma idade X, tipo... Não sei, será que acontece isso? Nunca estudei. Não tem como estudar também, ninguém sabe, ninguém vai te falar, quem vai te ensinar? Quem que vai comprovar o estudo, né? Quem que vai Bom, pessoal, validar? acabei de morrer, tô aqui com 16 anos, tá? É isso, volta Nós 8 estamos anos aí. aqui com a Priscila, doutorando em morte. Sim. É, exatamente, não tem como saber. Mas eu acho que deve estar escrito em algum lugar aí pra gente saber. E outra coisa também, exatamente por essa falta de certeza, né? As pessoas falam assim... Gente, eu não sou evangélico, mas assim, eu cresci na igreja evangélica, mas não me considero mais evangélico. Porém, eu acho que se realmente existe um julgamento depois, gente, eu vou com medo. Eu não me garanto em nada, Passar no sério. telão, assim, né? Eu não me considero uma Mas eu pessoa acho que a ruim, gente não mas... tem que levar a vida dessa forma, tipo, com esse, entre aspas, peso. Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade. Então, tudo que você fizer, você tem que fazer com muita consciência. É. O que você fala, a forma como você vive, a forma como você pensa, eu acho que tem que ser... Não é porque a vida é uma só que você vai sair tacando, né, o F. Não é assim que funciona. A vida você tem que ter muita... dá pra você curtir de milhares de maneiras boas, mas tendo muita responsabilidade. O problema aí é que às vezes assim, a própria Bíblia diz, né? Os pastores batem muito nessa tecla. Não existe uma tabela de pecados, né? Não. Não existe um pecado que vai ser maior que o outro. Então, às vezes, até em pensamento. Sim. Sabe, essa questão assim de... Eu acho que se qualquer ser humano assumir a sua natureza real, a natureza humana, não tem como escapar de um julgamento, Não, entendeu? não Então, tem. eu sempre tenho muito esse medo. Eu acho que isso também gera ansiedade. Igual você perguntar desse relacionamento com a morte, vamos querer ou não, com quem é ansioso e tal. É meio que aumenta. Porque, meu, se você ficar pensando, eu vou ter um ataque cardíaco e eu não quero morrer, porque eu não quero sair dessa certeza que eu tenho. Sim. É bem complicado também. Sim, eu entendo, sim. Mas é bem interessante. É aquele negócio bem quando, interessante. quando a pessoa A tá morte. contando sua vida, aí você fala. É complicado, né? Só pra... Te entendo. Não, mas você vai conseguir, vai dar tudo certo. E passa a pessoa pra longe. É complicado. E hoje pra você é tranquilo falar desse assunto? Tipo, como que foi? Porque você tem irmãs. Não, foi tranquilo, porque assim, da minha casa, infelizmente, só eu sofri, né? Não, infelizmente, Então... como assim? Não, infelizmente, porque eu acho que mais de uma pessoa vivendo isso junto, um ajuda o outro. Então, assim, tudo que eu sentia era novo pra eles também. Eu me sentia tipo um peixe fora do aquário. Sim. Dentro da minha família, né? Sim. Sentindo tudo isso. Mas é legal, porque assim, a minha família... Eles... acho que o ser humano te devolve aquilo que você oferece. E eu ofereço muita palhaçada. É o famoso você colhe o que você planta. O que você planta. E com as minhas irmãs, eu sou exatamente igual eu sou com você, Pri. Aquele Kaique palhaço que você conheceu com 14 anos, cresceu com aquelas meninas fazendo graça. Então, assim, ninguém me leva muito a sério. Então, toda vez que eu saio de uma crise do pânico, eles usam brincadeira comigo. Então, a minha irmã vira pra mim e fala, lá vem o que vai morrer toda hora. Ai, não morreu de novo. Ou então, quando eles veem que eu falo, mãe, eu acho que eu tô mal, não sei o que lá, aí todo mundo já começa a me zoar, mas quando que você tá bem, né? Então, sabe? Eu acho que o humor me salva muito dentro da minha família. O humor, então... ele salva... É uma das coisas também que salva vidas. É. Porque eu falo que... Eu não sei quando eu me tornei essa pessoa que faz piada de tudo. Porque Então. eu tenho eu penso muito rápido pra fazer a piada, assim. Eu não sei se eu sofri alguma coisa na infância que me gerou isso, ou se eu já nasci com isso, mas eu acredito que eu nasci com isso. As pessoas que me conhecem falam que... Eu vou falar exatamente como elas falam. Ridícula. Elas falam que é um dom. Então, tipo assim, Gente, eu na não... verdade as pessoas falam, meu, é ridícula essa menina. Aí depois elas respiram. E falam, nossa, te amo. Você, né, Kaique? Não, porque elas falam que é basicamente um dom, porque esses vídeos que eu gravo, milhares de pessoas já vieram falar que estavam tristes e, tipo, assistiu o vídeo e ficou muito bem, ficou feliz e ficou, sabe, esqueceu daquele dia ruim que elas tiveram e, tipo, conseguiram dar risada. Então, eu não sei se isso seria pra uma autodefesa, mas eu acredito que eu nasci assim, eu precisava ser assim. Tipo, eu fui feita assim porque as pessoas que convivem perto de mim precisariam de uma pessoa que fosse assim. Então, tipo, eu acredito muito nisso, sabe? Então, eu acho que se eu não tivesse vindo assim, eu não sei o que eu faria. Porque eu não sei usar de outra estratégia. Não sei nem se estratégia, mas eu acho que eu não saberia viver de outro jeito. Tipo, sem fazer uma piada. Às vezes eu tô muito, muito, muito mal.
Eu fico naquele meu período meio obscuro, numa parte do dia. Ai, gente, Aí credo, não tô tem indo jeito. embora. Não, é sério. Tipo, tanto que eu falo no serviço. Por exemplo, eu de manhã não sou ninguém, não fala comigo. Não sou ninguém. E tem uma menina que trabalha comigo, com certeza ela vai estar ouvindo, e ela fala demais, assim. Ela fala pelos cotovelos. Eu falo, pelo amor de Deus, não deu nem 10 horas da manhã. Você segura aí. E aí depois eu vou fazer graça, mas eu tenho aquele meu momento de introspecção. Então eu fico pensando, se eu não tivesse isso, eu não sei quem eu seria. Mas eu acho que você falou a palavra certa, eu acho que é a autodefesa um pouco. Porque quando a gente tá rindo de tudo, ou quando a gente tá inventando um personagem pra zoar, a gente tá saindo da realidade, né? É, um pouco E também. eu acho que assim, a realidade tá me deixando triste. Eu vou zoar aqui a Priscila, ela vai disparar numa gargalhada e eu vou entrar nessa gargalhada e não vai parar mais. Eu esqueci a realidade. Sim. Então eu acho que também, assim, a gente usar do humor é uma arma, Sim. é uma ferramenta, né? Que a Sim. gente. E boa, porque É, de porque quando todas. você faz as pessoas rir, você fica bem. E você ri também eu fico muito junto feliz e de ver. tal. Exatamente, eu fico muito feliz das pessoas, tipo, gargalharem do que eu falo. Eu falo, nossa, cara, que bom. Pronto, É, já valeu, sabe? Eu também. Então é muito bom mesmo. E aí as pessoas identificarem aquilo que faz bem a elas. No seu caso, você encontrou a academia, eu encontro na música. Então, o que é isso? Tá aparecendo? Atenção, o tempo máximo de gravação, 60 minutos, hein? Estamos estourando aqui. Fique de olho no relógio. Já já a gente para, hein? Galera, Mas tipo outro... aquela série coreana Round 6, a gente acabou de ser avisado que o tempo tá acabando, a gente tem que entregar o negócio. A Priscila tá transtornada aqui agora na minha frente. Não, no outro vai continuar gravando, né? A gente tá gravando em 2. Vai que, né? Dá errado em um. Mas é isso mesmo. É muito legal você ter falado disso, porque é um tabu. Não deveria ser. Eu acho que já está meio que saindo disso, porque é uma coisa que geral tá passando. É. Então não é uma coisinha de um ou outro que tem, é de todo mundo. E é isso. Meu, procura ajuda. Por exemplo, eu. É que, né? Como que eu vou falar isso? Mas, principalmente, por exemplo, assim, você tem exemplos, né? Mas podem ser diversas coisas. Você tem um pai que te tratou muito mal na sua infância, você tem uma mãe que te tratou muito mal, uma tia que fez uma coisa X. Cara, procura ajuda. Ou, né, eu nem vou falar muito, mas eu acho que vocês vão ler nas entrelinhas do que eu vou falar agora, quando você é muito diferente do resto da sociedade. Sim. Seja qual for o motivo, gente. Eu Sim. sou diferente do resto da sociedade e vocês também, por algum motivo, talvez sejam. Então, isso, a gente tem duas escolhas. Ou forçar ser o que a gente não é pra se enquadrar na sociedade, isso é uma guerra interna que vai destruir o seu psicológico. Ou a gente vai assumir quem a gente realmente é, mas aí a gente vai receber as pedras, né? Porque Sim. você é diferente da sociedade. Sim. E as pessoas são diferentes da sociedade por vários motivos. Pela Cara, nenhum religião. ser humano é igual. Não é. Mas assim, tem coisa que te taxa. Então, por exemplo, você tem uma religião, pô, aqui você já é diferente. Sim, exatamente. Você tem uma vertente política, Sim. você tá taxada, você colocou um carimbo aí na sua testa que eu já te vejo como. Tipo, a gente começa a se lixar e a gente não é Exatamente. só aquilo, meu Deus. Então, assim, essa dica que eu dou, porque eu só vim entender que eu estava sofrendo de ansiedade por ser diferente da sociedade no psicólogo. Só que eu não dei atenção e fui parar na psiquiatria, que é voltando no assunto. E vocês provavelmente têm um motivo X pra ser Sim, no ansioso. fundo, no fundo sabe. No fundo tem. Uhum. Ou não, nem sabe ainda, porque eu era criança quando eu ia na psicóloga. Sim, no seu né? caso, Eu não sim. tinha certeza ainda. Uhum. Mas vocês têm. Então, assim, pô, tô ouvindo o Kaique e a Priscila conversar aqui, e eles estão falando que a psicóloga vai me ajudar a achar o motivo de eu ser uma pessoa ansiosa, o motivo de eu ser diferente da sociedade. Você sabe esse motivo e talvez com um psicólogo você vai definir ele. Então esteja preparado para essa luta, ou para definir e ir na contramão da sociedade, Sim. ou para assumir tudo, mas não esperar que a sociedade seja bacana. Exatamente. E tudo bem também. Exatamente. Entendeu? Porque Mas na assim, vida é assim mesmo. se fortaleça com isso, né? Que bom, fiquei feliz. Obrigada pelo convite, não, né? Por ter Não convidei aceitado. ninguém. Não convidei. Eu vim comer, gente, eu tô comendo aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. É uma coisa que eu já queria falar há muito tempo. Tem muitos assuntos que eu quero tratar ainda. E eu sei que é extremamente importante. Eu sei que se ajudar, nossa, 5 pessoas já valeu, porque essas 5 pessoas vão ajudar mais 5 e é a semente, né? Mas você prometeu pra mim que era 300 mil É, ouvintes. mas aí no caso vamos estar orando. Pra ver se a gente entra no BBB 23. Não, brincadeira, gente. Mas é isso, espero que ajude. Quero agradecer o Kaique que veio, meu marido que sempre me ajuda em tudo, tudo mesmo, me apoia em tudo, até quando eu dou minhas crises loucas, que eu sou uma pessoa de muitas crises. Meu amigo Feba, um amigo que é um padrinho também de casamento, que fez a flyer pra gravação e provavelmente eu vou usar como capa. Muito legal mesmo ele ter me ajudado. E por todas aquelas pessoas que comentaram quando eu divulguei no Instagram, que estavam felizes e ansiosas, para não fiquem ansiosos, tá? Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, tá? Mas que ficaram muito felizes, que deram apoio e que estão aguardando essa gravação sair, tá bom?
Um beijo. @kaique.gomes3 Isso, no Instagram. perdão! O Instagram do Kaique. Sigam, Como que é? @Kaique com K e QE, K-A-I-Q-E, @Kaique.gomes com S, numeral 3. É um bem forte, bem alto. Cauê, todo mundo entendeu. O meu tá aí também pra vocês seguirem. Eu vou deixar Segue, gente, vai lá. escrito no... A Priscila não quer números, eu quero. Não, eu não quero, eu não faço para ter isso, mas se tiver uma consequência, A mas gente não vai. agradece, Você não né? fica interpretando errado o que eu tô falando, A gente tá? agradece os A gente números. agradece. É isso, galera. Beijo!